Graça e paz, meus irmãos. Esse é o nosso Tempo com Deus de hoje. Conta-se uma história de um jovem que era novo convertido e entrou na igreja com aquela vontade enorme de adorar o Senhor. E conforme o tempo ia passando, ele ia reparando que existiam muitas pessoas ali que estavam em pecado, muitas pessoas que faziam coisas erradas dentro da igreja. Isso começou a decepcioná-lo. E conta-se essa história que esse mesmo jovem chega para o pastor e diz assim: pastor, a partir de amanhã eu não sou mais membro dessa igreja, porque eu não consigo suportar os hipócritas que estão dentro dela. Existem pessoas que estão em pecado e querem adorar ao Deus que é santo. O pastor fala para ele assim: ô jovem, eu vou te fazer um desafio. Faz o seguinte, antes de você ir embora, eu queria que você fizesse a última coisa que eu vou te pedir para fazer. O jovem fala: lógico, pastor. Então faz o seguinte, você vai até o bebedouro ali, enche um copo com muita água, com bastante água até a borda dele. Eu quero que você pegue esse copo e que você dê 2 voltas na igreja inteira. Depois que você fizer isso, você pode chegar até aqui e você pode ir embora. Ele não entendeu o que o pastor estava pedindo para ele, mas ele obedeceu ao pastor. E ele pega aquele copo com muito cuidado e começa a dar voltas na igreja. E quando deu a segunda volta, ele vai até o pastor. E o pastor fala para ele: e aí, meu filho, como é que foi? Ele falou assim: foi muito difícil, porque o copo estava cheio. E eu consegui equilibrar esse copo a ponto de não cair nada de água, assim como o Senhor me pediu. Só que eu tive que andar muito devagar e focado no copo, para que nenhuma gota caísse daquele copo. O pastor fala para ele exatamente isso. Essa é a lição que eu gostaria de te ensinar. Para você viver numa igreja, para você entender o que é uma igreja, você tem que ter os seus olhos fitos no Senhor. Quando você estava com os olhos no copo de água, você conseguiu ver algum problema na igreja? Quando você estava focando os seus olhos naquele copo d'água para que a sua missão fosse cumprida, você conseguiu ver algum problema na igreja? O jovem disse não. Ele fala exatamente isso que o Senhor quer te ensinar. Quando nós estamos na igreja do Senhor, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Os nossos olhos têm que estar focados no alvo que é Jesus Cristo. Amados, você que está aí, talvez você já se decepcionou muitas vezes com pessoas dentro da igreja. Talvez você é uma dessas pessoas que são frustradas com igrejas e não querem mais frequentar nenhuma igreja, porque ali existem hipócritas. Sim, existem. Ali existem pecadores. Sim, existem. Ali existem pessoas que não fazem as coisas do Senhor da maneira que devem fazer. Sim, existem. Mas o problema não são essas pessoas. O problema muitas vezes são os teus olhos. Os teus olhos que estão olhando somente para esse tipo de pessoa. Na mesma igreja em que existe o joio, também existe o trigo. O problema é que nós olhamos muito mais para o joio. O problema é que nós olhamos muito mais para Judas. O problema é que nós olhamos muito mais para o pecador. E esquecemos de olhar para o alvo que se chama Jesus Cristo. Dentro dessa mesma igreja, que é imperfeita, existem pessoas que tentam levar uma vida a sério em santidade com o Senhor. Faço um desafio para você. Comece a olhar para essas pessoas. Comece a focar os olhos para Pedros, para Paulos, para Lázaros. Comece a focar os olhos em Cristo. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, 13 e 14 assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Prossiga para o alvo, meu querido. Ainda assim que existam pessoas imperfeitas, ainda assim que existem pessoas que vão te decepcionar, foque os seus olhos no copo de água. Foque os seus olhos na cruz de Cristo. Ele jamais te decepciona. Foque os seus olhos em Jesus. Foque os seus olhos no autor e consumador da tua fé, que você não vai se decepcionar. Essa é a nossa palavra, essa é a palavra de Deus para você hoje. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, foque os seus olhos em Cristo. Foque os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E uma coisa nós temos que ressaltar: ainda bem que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Ainda bem por isso.
Porque se fossem somente de pessoas santas, nem eu e nem você poderíamos estar lá. São pessoas imperfeitas, sim, mas servindo ao Deus que é perfeito. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa encher o teu coração de alegria, de ânimo. E se você está decepcionado com alguém, foque seus olhos na cruz de Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Deus te abençoe. Tenha intimidade com Ele. Esse é o nosso tempo com Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus.